Você esconderia a verdade mesmo diante de Deus? No ano 33 da nossa era, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. Inscrições e relatos antigos revelam como uma simples mentira teve consequências impactantes entre os primeiros cristãos. Nos arredores do templo, o movimento iniciado por Jesus se espalhava como chama ao vento. Milhares se reuniam em oração e partilha, vivendo uma comunhão jamais vista em Israel. Era um tempo de esperança e renúncia. Os seguidores, muitos deles vindos da Galileia, vendiam suas propriedades e doavam tudo para ajudar os necessitados. O apóstolo Pedro era uma das vozes mais influentes. Ele testemunhara a ressurreição e liderava com coragem, mesmo sob o olhar severo das autoridades religiosas. Lucas, o autor de Atos, escreveu que os discípulos tinham tudo em comum. Não havia entre eles necessitados, pois o amor os movia a doar com sinceridade. Entre tantos doadores, destacou-se um homem chamado José, apelidado de Barnabé. Ele vendeu um campo e trouxe todo o valor aos pés dos apóstolos. A atitude de Barnabé inspirou, mas também despertou o desejo de reconhecimento em outros. E é nesse ponto que surgem Ananias e Safira. Ananias, junto à esposa, também vendeu uma propriedade, mas ao separar o valor, decidiu reter parte do dinheiro, combinando com Safira manter segredo. Eles levaram apenas uma porção do valor a Pedro como se fosse tudo. A intenção parecia generosa, mas a mentira estava no coração da entrega. Pedro os recebeu com olhos atentos, inspirado pelo Espírito. Sabia que havia algo errado naquelas moedas reluzentes diante dele. Com voz firme perguntou: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo e reter parte do valor do campo? O pátio ficou em silêncio. O cheiro de poeira e mirra pairava no ar. O coração de Ananias disparou, mas ele não respondeu. Pedro continuou: Não era porventura teu, e vendendo não estava sob teu poder? Por que intentaste isso em teu coração? A verdade ali não era sobre o valor financeiro. Era sobre fingir uma espiritualidade que não havia. Era sobre mentir não aos homens, mas a Deus. Sem dizer uma palavra, Ananias caiu ali mesmo. Um temor reverente se espalhou entre todos os que presenciaram o ocorrido. Jovens da comunidade envolveram seu corpo, levaram nu e o sepultaram. A atmosfera entre os discípulos se tornou pesada, mas reflexiva. 3 horas depois, Safira entrou, sem saber o que havia acontecido. Seus olhos buscaram Ananias, mas não o encontrou. Pedro, com olhar sóbrio, perguntou: Dize-me, vendestes por tal valor aquela propriedade? Ela respondeu: Sim, por esse valor. Pedro então disse: Por que combinastes tentar o Espírito do Senhor? Eis aí os pés dos que sepultaram teu marido, e a ti também levarão. Ao ouvir essas palavras, Safira também caiu. A mesma reverência tomou conta da assembleia. Jovens a sepultaram junto ao marido. O episódio de Ananias e Safira não foi apenas um relato sobre doações. Foi um marco da seriedade com que a verdade era tratada na nova comunidade. No contexto judaico, o nome Ananias significava o Senhor é gracioso, e Safira remetia a uma joia preciosa. Seus nomes contrastavam com suas ações. A igreja nascente que se reunia no Pórtico de Salomão entendeu ali que a graça caminha de mãos dadas com a integridade. Joséfo, historiador judeu, relata que nessa época os saduceus se opunham fortemente aos seguidores do caminho. Havia pressões internas e externas, mas o foco daquela comunidade era espiritual. Eles sabiam que não bastava doar. Era preciso fazê-lo com sinceridade, sem buscar aplausos. A casa onde tudo ocorreu, segundo algumas tradições, ficava próxima ao cenáculo. Arqueólogos encontraram estruturas desse período, com vestígios de uso comunitário. As pedras guardavam histórias. As paredes, outrora silenciosas, testemunharam decisões que moldaram a conduta dos primeiros discípulos. O aroma do azeite queimado nas lamparinas ainda pairava nos corredores. O cântico de salmos ecoava em reuniões discretas, mas fervorosas. A morte de Ananias e Safira não foi uma punição comum. Foi um sinal de que diante de Deus não há disfarces que resistam à luz. Mesmo sem violência, o relato carrega peso e reverência. E esse peso não era de condenação, mas de chamada ao temor santo. Pedro não os amaldiçoou. Ele apenas expôs a verdade, e a própria presença de Deus fez o restante. A narrativa ecoava entre os irmãos. Se formos generosos, que seja de coração inteiro. Se formos discretos, que seja por humildade. Nas semanas seguintes, muitos vendiam seus bens com alegria, mas sem ostentação. A generosidade vinha do interior, como uma fonte natural. O pão era repartido de casa em casa. As orações eram constantes. O evangelho avançava, não com promessas fáceis, mas com vida transformada. O temor do Senhor crescia, e com ele a autenticidade. Ninguém era forçado a doar, mas todos sabiam. A lição se espalhou além de Jerusalém. Antioquia, Damasco, Cesareia, menos todos ouviram sobre o casal que tentou enganar a presença divina. Na cultura judaica, a mentira era vista como quebra do pacto. Os profetas advertiam:
A verdade e a misericórdia se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A nova comunidade cristã entendia isso de forma prática. Ser igreja era viver em verdade diante dos homens e de Deus. Séculos depois, cópias do livro de Atos foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, mostravam como aquela história era conhecida entre os primeiros leitores. O texto não traz julgamento humano, apenas registra os fatos, como um espelho que nos convida à reflexão. E ao lermos hoje, percebemos que a questão não é o valor retido, é o coração dividido. É a dissimulação em meio à devoção. Quantas vezes também fingimos estar mais entregues do que realmente estamos? Quantas vezes buscamos aprovação mais do que obediência? O exemplo de Ananias e Safira não deve gerar medo paralisante, mas reverência viva, um convite à honestidade espiritual. Deus não exige perfeição humana, mas sim verdade no íntimo. Como Davi Eru, tu desejas a verdade no coração e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A história também nos lembra que a igreja não é palco, mas corpo, onde cada membro deve atuar com verdade e graça, e o Espírito ainda sonda os corações. Ainda busca discípulos que entreguem não apenas seus bens, mas sua verdade. Hoje, no mundo de aparências, o chamado é por autenticidade. Que nossa fé não seja um verniz, mas uma raiz profunda. Assim como o incenso no templo subia como aroma suave, que nossas intenções também subam com sinceridade diante de Deus. Que possamos ser como Barnabé, cujo coração era transparente, e não como Ananias, que preferiu as sombras do engano. A comunhão cristã ainda é possível, mas só floresce onde há verdade, humildade e um espírito sincero. O episódio em Jerusalém não foi esquecido porque toca algo essencial: a coerência entre o que falamos, entregamos e vivemos. E a melhor resposta a essa história é esta: examinar-nos, ver se há algo em nós que precisa ser trazido à luz. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe, ative o sininho e continue acompanhando para mais histórias bíblicas com contexto histórico e espiritual.